Vou bater um papo neste segundo bloco do nosso Gazeta Entrevista com a juíza da Vara de Execuções Penais, doutora Luana Campos. A magistrada, juntamente com 5 servidores da Vara de Execuções Penais, realizou uma detalhada inspeção no presídio Francisco de Oliveira Conde, que tem a maior população carcerária, e na unidade de regime fechado 2, o antigo Antônio Amaro, que obriga os apenados por crimes mais graves ou envolvidos em organizações criminosas. O sistema penitenciário do Acre abriga hoje 2.880 presos só em Rio Branco, sendo que os maiores índices de crime encontram-se na área do tráfico, crimes contra o patrimônio, furtos e crimes sexuais. O Acre é o estado brasileiro com a maior população carcerária proporcional. O diretor do IAPEM é o delegado federal, Dr. Disseu Augusto Silva. Doutora, muito boa noite, prazer recebê-la em nosso Gazeta Entrevista, tudo bem? Boa noite, eu é que agradeço a oportunidade. Doutora, o que a senhora encontrou nos nossos presídios? Nós sabemos que em 2010, um mutirão do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, já esteve em nossos presídios e apresentou também um relatório para que as instituições, na verdade, se adequassem à nossa lei de execuções penais, aos ditames da lei brasileira. E a gente tem ouvido dos diretores, dos gestores do sistema prisional, que esse não é um problema exclusivo do Acre, é um problema de Brasil. Mas a senhora acha que aqui no Acre pode ser feito algo para que as instituições realmente façam aquilo para que foram propostas, ressocializar o preso? O que a senhora viu por ali? Nessa inspeção, que é uma obrigação legal do juiz, primeiramente esclarecendo, porque nós somos também corregedora geral dos presídios, nós encontramos primeiramente a questão da superlotação, né, principalmente na unidade de regime provisórios, onde preso dormindo sob preso, no chão mesmo, falta de um ambiente higienizado, havia-se muita umidade que dá aquela proliferação de doenças. Então nós temos muitos presos tuberculosos, presos com doenças de pele, que podem transmitir entre eles e também entre aquelas pessoas que trabalham no sistema penitenciário. Nós verificamos... Atendimento médico, por exemplo? Atendimento médico, a maior parte foi assim, unânime em dizer que eles não têm atendimento médico adequado, nem suficiente para aquela população toda. Atendimento odontológico, com psiquiatras, tem presos que tomam medicamento controlados e estão há mais de um mês sem tomar medicamento, porque o Estado não tem esse medicamento. Diz que desde os medicamentos mais simples faltam lá, tipo um para dor de cabeça. Um AS, por exemplo, Tilenol. Exato. E outro problema que eles dizem é a questão da burocracia no trâmite. O preso, para tomar um remédio para dor de cabeça, precisa o médico prescrever. Eu entendo, claro, que tem que haver a prescrição, mas o que eles reclamam é a demora, que aí parece que tem que fazer um pedido para assistente social e ela passa para a direção, que por sua vez passa para o médico. Quer Isso dizer, demora às vezes o quê? Quando for dor de cabeça, provavelmente já foi embora, né? Isso demora dias. Né? Então, dias. Então o preso diz que quando ele vai ser atendido, ele já está curado daquela doença que ele teve. Né? Então, realmente, o sistema penitenciário, na forma que está, ele está brutalizando, né, o preso. Estou até deixando bem claro isso, porque o preso ele vai sair de lá brutalizado. Às vezes é um simples furto, quando ele sai ele vai cometer um crime mais grave. Ou seja, a ressocialização não está acontecendo, doutor? Não está acontecendo, na verdade nunca aconteceu. Né? Infelizmente a gente constata isso. Na verdade ali a intenção realmente é apenas de punir e enclausurar. Esse processo de ressocialização não há. Né? E, como eu falei, provavelmente esse preso vai ser lançado novamente na sociedade, porque no Brasil não tem pena perpétua, né? Então ele vai ter que progredir. E o sistema de remissão de pena, onde ele pode, a cada 3 dias trabalhados, exato, ter um dia remido na sua pena, não está acontecendo lá a contento, doutor? Acontece com poucos, né? Como a unidade ela não tem trabalho para todos, então 20% trabalham só, e os outros ficam lá sem fazer nada, ociosos. Né? Hoje até um preso disse assim, doutor, eu quero muito trabalhar, que a senhora sabe, mente desocupada só pensa em fazer besteira. Questão importante, a senhora tocou nesse assunto. Como é que está o problema dos crimes dentro das unidades prisionais? O tráfico de drogas
e a violência, doutor? Muitos relatam que usam muito entorpecente lá dentro. Lá dentro, né? E entra normalmente. Eles relataram isso, relataram que sofrem violência de outros pesos, que tem um poder de comando, né? Você sabe como é que funciona toda claro. essa organização dentro da unidade. Então, de fato, ali dentro, até semana passada houve uma briga, né, dentro da unidade entre dois grupos rivais, né? Então, há realmente essa problemática, tanto do uso de drogas, como da violência entre os próprios presos. E o que os gestores do sistema dizem para a senhora quando a senhora apresenta esse relatório? A senhora, inclusive, pediu um prazo de 20 dias para que o sistema pudesse se adequar, tomar as providências. O que a senhora ouviu de resposta? Eu até agora não ouvi nenhuma resposta do presidente do IAPEM, nem resposta por ofício, nem por telefone, nem pessoalmente. Eu estou aguardando, né, eu dei a ele um prazo de 20 dias e estou aguardando que ele se pronuncie, né, porque, como você falou, Alan, o CNJ teve aqui há 2 anos e fez um relatório bastante grande, por sinal enorme. Deve ter constatado basicamente o que a senhora já constatou. Exato, todas as nossas dificuldades, né? E eu acho que dá para melhorar, sabe? Eu acho que dá para melhorar. Eu não estou aqui, como muitos estão achando, defendendo criminosos, não é isso. Nós temos que defender direitos, né? Defender direitos, inclusive da sociedade, porque, como eu falei para você, se esse criminoso for lançado na sociedade, ele vai voltar a cometer crime. Quem sofre é o cidadão que está aqui fora. O que a senhora ouviu dos agentes penitenciários, da equipe que trabalha, que lida com os presos todos os dias? Na verdade, eu conversei mais com os diretores, né? Não cheguei a conversar com os agentes. E os próprios diretores narram a problemática, né? Narram o dia a dia deles, a dificuldade diária deles, questão de baldes de banho que não tem suficiente para todos os presos tomarem banho. Os baldes são de péssima qualidade, quebram logo. Eles tomam banho de balde? De balde, eles tomam banho de balde. Não tem chuveiro? Não tem chuveiro, né? Assim, eles reclamam da superlotação da cela mesmo. Não tem colchão, então assim, depende às vezes do colega de cela querer ceder a ele um espacinho para ele dormir. Então, toda essa problemática, eles relataram muito assim, doutora, a gente cometemos erros, né, mas a gente não é animal, a gente não é bicho, eles falaram assim para mim. A unidade provisória 1, a senhora falou que é a pior. É a pior, é a que tem 796 presos provisórios, um número 4 vezes maior do que a capacidade dessa unidade. Exato, essa unidade... Eles ficam amontoados? Ficam amontoados, literalmente amontoados. Fora a questão mesmo do espaço, né, que é assim, muito... Falta de higiene total, de aeração, umidade muito grande. Inclusive, eu já pedi o remanejamento e transferência desses presos para outros locais. Nesse caso, a senhora vai editar uma portaria para que esses detentos que estão nessa situação saiam pela manhã, mesmo sem o trabalho, e retornem para o pernoite, no caso da superlotação? É possível fazer alguma medida desse jeito, doutora? Isso, inclusive eu quero até esclarecer essa questão, porque ela está sendo alvo de uma outra polêmica já. Porque aí a população fica preparada. Meu Deus, vão para as ruas, e a nossa segurança? Então, exato. Nós temos hoje em torno de mais ou menos 600 presos em regime semiaberto. O regime semiaberto ele tem que ser cumprido em colônia agrícola ou industrial. No estado do Acre nós não temos essa colônia agrícola ou industrial, que eles teriam um regime diferenciado. Então, desses 600, 320 tem trabalho externo, que a lei lhe garante, né? Quem tem aquela carta de emprego pode sair para trabalhar durante o dia e voltar à noite. O restante não tem, não obteve a carta de emprego e eles estão em regime fechado, mais gravoso do que o imposto na sentença, né? Então, o presidente do Conselho Penitenciário Estadual, o defensor Valdir Perazzo, ele inclusive ingressou com um pedido na Corregedoria do Tribunal de Justiça solicitando providência da Vara de Execuções. E em conversa com o corregedor, né, nós chegamos a um consenso entendendo que seria possível editar um ato concedendo um prazo para que esses outros 260 mais ou menos que estão sem o trabalho possam sair durante o dia para procurar o trabalho e retornar para a unidade à noite. E assim a gente fez como uma solução, assim, não é o ideal, né? Não é o ideal. O ideal é que eles tenham uma unidade em que possam cumprir o regime a eles imposto. E hoje não é assim, eles cumprem pena em regime fechado. Doutora, pergunta aqui dos internautas. O Rony Monteiro faz a seguinte pergunta: com o rastreamento através daquela pulseira, daquela tornozeleira, apenas alguns reclusos estão experimentando. Acabaram que foram
para o semiaberto, ou seja, não existirá mais os presídios para quem vai dormir, ou apenas uma categoria que já está próxima ao fim da pena, que vai usar essas tornozeleiras, doutora? Sim, nós estamos fazendo um experimento, né, inicial com 10 detentos do regime semiaberto. A monitoração eletrônica na LEP, ela diz que ela somente pode ser agraciada aquele preso em regime domiciliar ou preso com saída temporária. De bom comportamento, por exemplo? Também de bom comportamento. Então, o que nós vamos fazer? Quem está no regime semiaberto e tem bom comportamento, a gente vai colocar em regime domiciliar. Colocando em regime domiciliar, ele pode obter essa tornozeleira. Só que nós estamos ainda na experiência, né? Segundo me foi informado pelo IAPEM, em obtendo êxito nessa experiência, o Estado tem a intenção de adquirir mais ou menos 500 tornozeleiras para o Estado todo. Né? Que é uma experiência. Que seria uma forma de desafogar também, né? E uma forma também de não necessitarmos mais criar uma unidade própria para quem cumpre o semiaberto. Só uma pergunta técnica. Essa tornozeleira é impossível de ser retirada, doutor? Não, ela é retirada com maior facilidade. Então, vai do senso de responsabilidade do preso. Por isso, o caráter experimental dela. Então, eu posso, a pulseira como se fosse um lacre, bem fácil de abrir. Porque aquelas americanas é impossível de retirar. Exato, a nossa não. Ela vai no senso de responsabilidade do preso. O preso abriu... confiar demais no apenado, doutor? É um voto de confiança, né, o que o Estado está dando a ele de utilizar o equipamento. Pergunta do Marcos Paulo. Eu gostaria que a doutora falasse um pouco mais sobre a recente lei, a 12.403 de 2011. A senhora conhece a lei, doutora? De número assim, 12.403. Não estou me lembrando. Pois é, eu também não sei. Ele não me disse qual é o tema, para que a população entenda o porquê de tantos presos terem sido soltos. Eu sei qual é essa lei. 12.403. E gostaria de saber se a doutora é a favor do conteúdo desta lei. Doutora, que lei é essa? O que ela diz? Essa lei é a lei que trata da questão das prisões, né, que fez uma modificação no Código de Processo Penal, no tocante à concessão de liberdade provisória, prisão preventiva, né, e ela estabeleceu medidas cautelares, né, por exemplo, o preso que cumpre, um flagranteado que cometeu um crime cuja pena não seja superior a 4 anos, ele pode obter a liberdade dele, mediante a aplicação de algumas medidas cautelares, que é aquela, por exemplo, de não frequentar bares, se tiver vítima, não se aproximar da vítima. Ou seja, é muito bonito no papel, mas na prática funciona, doutora? Na prática não funciona porque nós não temos pessoas nem corpo de servidores para fiscalizar as condições que o juiz impõe. A realidade é essa, né? Pode ser que a monitoração eletrônica, sim, ajude, porque ela é feita via satélite e você vê para onde o preso está circulando, né? Então seria fácil. Essa lei, ela traz, uma lei assim, para um Estado bem avançado, né? Em que teria que ter, sim, políticas públicas mais voltadas para o início de toda daquela família, o estudo, né? A condição de trabalho. É uma lei que eu acho que talvez moderna, no futuro, né? Eu acho que a gente consiga... pode ser aplicada atualmente. A gente consiga aplicar. Não, nós temos que aplicá-la, né? Porque ela está aí. Mas eu digo assim, ver ela realmente funcionando, eu acredito que é uma coisa mais para frente. Gente, infelizmente nosso tempo está estourado. Eu aqui agradeço de coração a vinda da doutora Luana Campos, juíza da Vara de Execuções Penais, que nos trouxe aqui importantes esclarecimentos sobre este verdadeiro mutirão de inspeção no nosso sistema prisional. Doutora Luana, foi muito importante a senhora ter vindo, explicar também e responder as perguntas dos internautas. Prazer. Eu que agradeço. Satisfação. Volte sempre, viu, doutora? Com certeza. Coloco à disposição de todos para maiores esclarecimentos, né, para que entendam todo o papel que a Vara de Execução está desenvolvendo, né, e para que entendam a finalidade desse papel, estou à disposição de todos. Muito obrigado, doutora. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.